Se você fizer isso, você vai estar prejudicando e muito a sua cliente e a sua carreira. O objetivo é que vocês sejam... Você tem interesse em ganhar R$4.000 por mês atendendo apenas 2 dias na semana só com maquiagem? Mesmo que você já tenha um trabalho fixo ou que você nunca tenha maquiado na vida? Pois então esse vídeo é para você. Muito prazer, meu nome é Sabrina Damasco, eu sou maquiadora profissional e professora de maquiagem há 7 anos. Nessa caminhada já formei mais de 1000 maquiadoras e eu tô aqui para ajudar você a viver de maquiagem. Então, vamos lá para a aula de hoje. Mas antes, pega o seu caderno, pega a sua caneta, porque hoje vai ter aula. Hoje eu vou te falar sobre biossegurança. Como a biossegurança ela pode se tornar um diferencial e fazer você se destacar de outras profissionais, ou como isso pode também levar a sua carreira a ladeira abaixo e você acabar ficando sem clientes por conta de descuido, tá? O que acontece é que todo maquiador precisa entender de biossegurança. Se você não entende e não pratica a biossegurança no seu dia a dia, nos seus atendimentos, você está colocando a vida da sua cliente em risco. Eu vou te contar por quê, tá? Há um tempo atrás saiu uma matéria na televisão, eu vou pesquisar e se eu achar eu vou colocar um print aqui e o link da matéria na descrição do vídeo para vocês entenderem, tá? Mas eu vou procurar para ver se eu acho. E nessa matéria estava mostrando uma mulher que dividiu um batom, eu acho. Não me lembro direito se foi um batom ou se foi um pincel específico que ela pegou emprestado de uma amiga e usou nela mesma para ir para uma festa. Acontece que esse pincel ele estava contaminado e acabou transmitindo uma doença para ela, que eu não vou me lembrar direito especificamente qual foi a doença, mas que teve graves consequências. Ela acabou ficando paraplégica numa cadeira de rodas por conta de um pincel que ela pegou emprestado de uma amiga e usou sem fazer a higienização. Para vocês terem uma ideia, esse é o tipo de risco que você está colocando a sua cliente e se colocando também, né? Porque imagina você ser responsável por uma situação dessa. Ali, no caso dessa história, não tinha nenhuma profissional envolvida, né? Responsável foi a própria pessoa que acabou pegando o pincel emprestado, mas imagina se isso acontece na carreira de um maquiador. O que aconteceria com a vida desse profissional? Então, às vezes a gente negligencia a biossegurança, às vezes acha que é bobagem, acha que é exagero, que não precisa de tudo isso, mas é um risco que você está correndo e colocando a vida da sua cliente também ali em jogo, né? E existem alguns erros que eu já vi muitas maquiadoras cometendo, não são poucas, e maquiador famoso inclusive, né? Às vezes rolando lá no Instagram, eu vejo maquiadores famosos, maquiadores de televisão cometendo esse tipo de erro e eu fico pensando, meu Deus, tomara que esse produto seja da própria cliente, porque se for do profissional é um risco assim que eu não tô a fim de correr. E é por isso que eu ensino para todas as minhas alunas como a gente precisa saber utilizar a biossegurança para evitar qualquer tipo de risco, tá? Então vamos lá. Eu deixei aqui anotado uns tópicos para eu conseguir passar tudo direitinho com mais detalhe para vocês, beleza? Olha só. O primeiro erro que você comete não aplicando a biossegurança no seu dia a dia é usar o batom na cliente como o próprio pincel aplicador. Gente, essa é clássica. Eu vejo muita gente fazendo isso e eu acho isso terrível. Imagina que você tem aqui um batom líquido qualquer e aí você tá aqui maquiando a sua cliente. Na hora de passar o batom, você pega, abre o seu batom e vai lá e aplica na boca da sua cliente com esse pincel aplicador. Aí você guarda o pincel aplicador, guarda o seu batom, aí daqui a pouco vem outra cliente que por acaso escolheu usar o mesmo batom. Você pega o batom, tira o pincel, vai lá e aplica na boca de outra cliente. Gente, se você faz isso com o seu batom, com o pincel aplicador do seu batom, esse seu batom aqui, ele é um poço de contaminação. Está pronto para você pegar e jogar ele no lixo. Sério, ele não serve mais para você usar. Imagina você... A boca, gente,
é uma parte muito sensível, né, do nosso corpo. Ela tá em contato com a nossa saliva. Então, às vezes você passa a língua na boca, faz assim, aí seca, aí você vem com saliva seca aqui e passa o pincel na boca da sua cliente, entendeu? E depois você passa na boca de outra cliente. Imagina que coisa nojenta, sabe? É um poço realmente de contaminação o seu batom ali. E esse é o principal motivo de acidentes assim que acontecem, sabe? De contaminação mesmo. Porque na boca é onde a gente come, a gente bebe, a gente encosta a boca em um monte de coisa, em copo, em garfo, em faca. Então tem muita bactéria, é muita coisa envolvida, né? Então você nunca deve utilizar o próprio pincel aplicador no batom na boca da sua cliente, tá? Isso é uma coisa assim horrorosa, que profissionais de verdade que se prezem não deveriam fazer. E eu vejo maquiadores famosos fazendo isso. E aí depois, por causa agora da pandemia, vem querer fazer maquiagem de luva. Gente, não adianta nada você usar a luva para fazer maquiagem e usar o próprio pincel aplicador do batom na boca da cliente, tá? Isso é hipocrisia, não adianta nada, né? Então, o mínimo de biossegurança é você não utilizar o pincel aplicador na boca da sua cliente. Não faça isso, tá? O que você precisa fazer? Você precisa pegar uma espátula. Deixa eu achar a minha espátula. Eu já devia ter deixado ela preparada aqui, né? Achei. Qual é o jeito certo de você fazer então? Você vai pegar a sua espátula, minha espátula tá aqui, aí você vai pegar o pincel aplicador, vai passar, transferir o batom para a espátula, certo? E da espátula você vai pegar um pincel de boca, ó. O batom tá aqui na espátula, da espátula você pega o pincel de boca e aí você preenche a boca da sua cliente, ok? Sempre dessa forma. Você nunca vai chegar com esse pincel e aplicar direto na boca da cliente. Você precisa ter uma espátula, a gente usa muito espátula, e ter o pincel de boca. Dali você vai retirar o produto e aplicar na boca da cliente. Acabou a aplicação, você vai higienizar a sua espátula, higienizar o seu pincel e o seu batom continua perfeito, intacto e pronto para você usar em outra cliente que você quiser, tá? Você sempre vai usar dessa forma. Nunca use o próprio pincel aplicador na boca da cliente, ok? Esse é o primeiro ponto, a primeira forma errada que eu vejo muitas maquiadoras fazendo. Outra coisa que muitos maquiadores fazem, que é errado, que não se deve fazer, que se você faz isso, você também está contribuindo aí para a proliferação de bactérias no rosto das suas clientes, que é maquiar alguma acne estourada. Então você tem uma cliente ali que ela tem a pele acneica e aí ela foi lá e mexeu numa espinha, estourou essa espinha no mesmo dia que marcou a maquiagem com você, porque isso acontece, da cliente nasceu uma espinha ali de nervoso, isso sempre acontece, e aí ela não queria fazer a maquiagem com aquela espinha ali, ela foi lá e espremeu a espinha ficou exposta. Isso, gente, eu não preciso nem explicar, porque se você espreme a espinha, sai sangue, né? Ela fica aberta. Ali você vai ter contato direto com o sangue da pessoa, né? Então imagina como é que você vai misturar maquiagem num negócio que tá aberto no rosto da cliente, que tá saindo sangue ali, sabe? Ainda tá molhado. Então você acaba meio que, primeiro, que isso faz mal para a própria cliente, porque se você pega o pincel, vamos lá ilustrar isso de novo, tá? Vou pegar um pincelzinho de base aqui, ó. Beleza? Então a espinha aqui tá estourada, eu tô com uma espinha bem aqui. Essa espinha tá estourada e aí você vai lá fazer a maquiagem na pele da cliente. Se essa espinha tá estourada e você vai cobrir essa espinha com a base,
você vai pegar a espinha, o pincel, vai cobrir aqui e vai continuar aplicando, né, na pele da sua cliente ali. Imagina que você, com o seu pincel, aplicou o pincel na espinha que estava estourada e dali mesmo você saiu espalhando essa sujeira que estava saindo daqui, você espalhou para o rosto inteirinho da sua cliente. Então você está espalhando a própria bactéria, a própria sujeira que está saindo dali para o resto do rosto dela inteirinho. Consegue perceber? Isso não se faz, tá? Isso tá errado. Ali a gente tem contato com o sangue da cliente. Isso nunca deve acontecer. E é por isso que você precisa ter um bom contato, um bom primeiro contato com a cliente antes do atendimento. Quando a cliente te chama, pede o seu orçamento, você manda e ela resolve fechar com você, sempre você precisa ter algum tipo de recomendação, né? Uma lista de recomendações que você faz para a cliente antes do dia do atendimento. Eu sempre deixo isso bem claro para as minhas clientes, que se ela tem alguma espinha, se nasceu alguma coisa, ou se ela já tem a pele acneica, então já é comum nascer espinha no rosto dela, para ela nunca espremer a espinha antes da maquiagem. Elas têm a ilusão de que espremer a espinha vai ajudar, porque vai tirar, né, a secreção dali e tal, não sei o que, e elas acham que vai melhorar, mas não vai, por motivos de... Se a espinha, ela chega lá com essa espinha aberta, acontece essa proliferação de bactérias ali, uma coisa horrorosa, e mesmo que ela tenha feito isso alguns dias antes, essa espinha vai ter criado casca. Se ela não tiver aberta, ela vai ter criado casca. E se ela criou casca, ela vai aparecer mais ainda no final da maquiagem. Então, por exemplo, essa espinha que eu tenho no meu rosto, eu não mexi nela, ó. Tá vendo? Ela tá aqui. Então, assim, eu consigo cobrir o avermelhado, eu consigo dar uma disfarçada, né? Mas fica ok. Se eu mexo aqui e ela abre, eu vou fazer a maquiagem e vou espalhar essa sujeira no rosto todinho, mas ali vai continuar saindo. Então ainda, se ela tiver fresca, recém-apertada, vai continuar saindo a aguinha e vai continuar aparecendo e vai ficar feio. E se tiver criado casquinha, a textura da casquinha é uma textura mais seca. Então na hora que a gente aplica a base, depois a gente aplica o pó, você aplica tudo que você tem que aplicar na pele da cliente, a casquinha ela vai aparecer muito mais, vai ficar muito mais evidente do que se ela não tivesse estourado, se ela não tivesse mexido em nada. Vocês concordam comigo? Então, estourar a espinha não adianta, não resolve o problema e é ruim. Não funciona. Na biossegurança isso não funciona. Então, sempre é importante você manter o contato com a cliente e explicar para ela. Cliente, se aparecer alguma espinha, não estoura, explica que isso vai piorar a situação, não vai ajudar, que com a colorimetria você vai conseguir cobrir a cor da espinha, você vai conseguir disfarçar e vai ficar com um efeito muito mais natural do que se ela mexer nessa espinha por conta própria, certo? Por questões de biossegurança, não se maquia espinha exposta, tá? Não se maquia. Se a cliente sentar na cadeira, mesmo depois de você ter avisado, e ela tá lá com a espinha aberta, eu simplesmente maquio em volta, mas não maquio a espinha. E eu explico pra ela o motivo. A gente precisa ser sincera com a nossa cliente. Então eu explico pra ela que eu não maquio porque isso vai espalhar sujeira pro resto do rosto dela, além de contaminar o meu pincel, certo? Por mais que eu faça a higienização dos pincéis antes de ir pra próxima cliente, é uma coisa que se eu sei que não vai resolver, pra que eu vou fazer? Então se ela insiste em fazer isso, eu simplesmente não maquio. É melhor ela ir com uma manchinha vermelha do que acabar espalhando, porque na hora que acontecer alguma coisa, ela não vai lembrar que você deu a orientação, que você explicou, ela não vai lembrar que foi ela que decidiu não seguir a sua recomendação de especialista e resolveu agir por conta própria e ir lá e mexer na espinha. Ela só vai lembrar que depois que ela se maquiou com você, apareceu um monte de espinha no rosto dela. Então é o produto que você usa, é o pincel que você usa, a culpa sempre cai em cima do profissional, certo? Então, por mais que você tenha explicado, tal, se ela teimou, você simplesmente não maquia. É assim que eu prefiro fazer, ok? Porque não vai resolver de fato.
Então aqui eu coloquei, a forma certa de se fazer é justamente orientar a sua cliente, explicar para ela, né, os motivos que ela não deve fazer isso, que ela não deve espremer a espinha e não maquiar, ok? Se tiver com a casquinha fechada, também você opta, assim, se tiver com a casquinha, ela não vai ter esse processo de contaminação, porque a casquinha, ela acaba dando uma protegida ali e tal, mas vai ficar feio do mesmo jeito. Então, o principal é você orientar a sua cliente, explicar para ela que isso não resolve, ok? E o terceiro ponto, deixa eu pegar minha cola aqui. O terceiro ponto, gente, é usar o pincel sem higienizar ou sem lavar na frequência certa que precisa ser feito, ok? Por quê? Vamos lá. Imagina que você tá num final de semana e você vai atender 3 clientes num dia e 4 clientes no outro. 3 clientes no sábado, 4 no domingo. Imagina que você maquiou algumas clientes também na semana passada e você não higienizou seus pincéis, você não lavou seus pincéis, eles estão lá acumulando base, acumulando corretivo, isso incluindo o tempo, que pode estar úmido, que pode estar calor, que pode estar frio, junto com aquele mundaréu de resíduo, de produto, de base, de corretivo se acumulando ali por muitos dias, né? Num ambiente fechado, onde você guardou seus pincéis. Imagina que ambiente gostoso para a bactéria se multiplicar e contaminar o seu pincel, entende? Aí chegou o final de semana, você vai lá e maquia mais 3 clientes no sábado, mais 4 clientes no domingo, porque de um sábado para o domingo, muitas vezes não dá tempo de secar, se você for lavar o seu pincel não vai dar tempo, e aí você acaba acumulando mais sujeira nesse pincel. Gente, imagina o tanto de coisa que pode ter ali no meio desse pincel, sabe? Na hora que você abre, um monte de sujeira acumulada. Então, assim, isso acaba que prejudica tanto o resultado final da sua maquiagem. Então, quando você vai aplicar a base e o seu pincel tá cheio de produto, ele não vai dar o polimento que precisa dar, não vai deixar a pele com aquele acabamento bonito, natural, né? Quanto mais resíduo de base tem no pincel, mais ele marca as cerdas do pincel no rosto da cliente. E aí você bate o pincel e não resolve, continua marcado e você não consegue entender por quê. Muitas vezes é pincel sujo, tá? Já cansei de dar aula para as meninas que estão lá aplicando a base e não resolve, não consegue chegar, fica com acabamento grosseiro, fica com acabamento feio, parecendo que tem muito produto. E aí quando você vai olhar o pincel que a pessoa tá usando, o pincel ele chega em torta. Sabe quando o pincel ele tá tão sujo que as cerdas elas estão para cima, se você passar a mão, a cerda fica? Ela não volta, né? Quando o pincel tá limpinho, você passa a mão, ele volta. Não, o pincel tá tão duro que você passa a mão e a cerda fica dura, de tanta base que tem ali. Então, isso não é higiênico, a cliente percebe, você acha que não, mas a cliente percebe, tá? E o resultado final da sua maquiagem não vai ficar bom, não vai ficar do jeito que você queria, ok? Então, o que acontece? Uma vez, deixa eu aproveitar e contar aqui, uma vez a gente já tava nesse processo de pandemia, né? Então, tava tendo que tomar muito cuidado, a gente ainda tá, né? Mas a gente já tinha chegado nesse processo de ter que tomar muito mais cuidado com o manuseio do nosso material, né, do nosso equipamento e tal. E eu tava aqui atendendo a minha cliente e toda vez que eu ia usar algum pincel pra maquiar ela, pra fazer o esfumado, pra fazer a pele, qualquer pincel que eu fosse pegar, eu pegava o meu higienizador de pincel, higienizava o pincel e depois eu usava nela. Aí ia usar outro pincel, pegava, higienizava o pincel e usava nela. E eu fui fazendo isso porque, como é um hábito, eu fui fazendo isso sem perceber, né? Conversando com ela, tal, fazendo a minha maquiagem. No final da maquiagem, ela fez questão de me falar: nossa, achei muito legal o jeito que você faz de limpar sempre o pincel antes de usar. Eu nunca tinha visto nenhum profissional fazer dessa forma, nunca tinha visto nenhuma maquiadora fazer desse jeito. Que é o básico, que é você higienizar o pincel antes de usar na cliente, né? Então, por mais que assim, às vezes a gente
quando a gente lava os pincéis, a gente deixa os pincéis ali todos limpinhos, tal, é bom você fazer esse processo de higienização na frente da cliente para que ela se sinta mais protegida, né? Para que ela veja esse cuidado que você tem com o material e com a pele dela, porque você vai pegar um negócio e aplicar no rosto da pessoa, né? Você precisa ter esse tipo de cuidado. E a gente acha que a cliente não percebe, mas a cliente percebe sim. Essa cliente fez questão de me falar que ela ficou reparando nisso, falou no final da maquiagem que ela nunca tinha visto nenhuma outra maquiadora fazer desse jeito. Então, a partir disso, você começa a perceber que são pequenos detalhes que fazem diferença e que eleva o valor percebido que a cliente tem sobre você, sobre o seu trabalho. Imagina que se ela percebeu isso, toda vez que ela for ou acompanhar alguém, ou fazer alguma maquiagem com outra pessoa, ou assistir qualquer vídeo de, enfim, qualquer coisa que se relaciona à maquiagem, ela vai pensar, mas essa pessoa não higienizou o pincel igual a Sabrina higienizou aquele dia. Sabe? É uma coisa que eleva o seu valor e a cliente está disposta a pagar mais para ter você para fazer a maquiagem dela, porque ela vai se sentir mais segura, sabendo que você tem todos os cuidados, que você toma todos os cuidados de higiene e de cuidar para que não haja esse tipo de contato de pele de uma com pele de outra e que não cause essa contaminação e que não dê nenhum tipo de reação ou de alergia, ou que você transmita alguma doença através da bactéria que está ali presa no seu pincel, né? Então isso precisa ser levado em consideração na hora que você está ali atendendo a sua cliente, porque elas reparam nisso sim, ok? Isso afeta o resultado. Aqui eu coloquei também que o fato de você usar o pincel assim, com esse excesso de produto, ele também acaba transmitindo mais oleosidade para a pele da cliente, porque são resíduos que ainda estão ali no pincel de outras pessoas, de outro dia. Então isso acaba transmitindo causando, né, mais oleosidade na pele da cliente, né? Mesmo que você trabalhe ali para você conseguir ter o acabamento, a pele provavelmente vai ficar oleosa mais rápido, vai prejudicar a duração da maquiagem, porque não adianta você higienizar a pele, passar o tônico, passar o hidratante, passar um primer para amenizar os poros e segurar a oleosidade e aplicar a base com um pincel todo sujo, todo nojento de 10, 15 dias atrás, né? Então isso acaba prejudicando sim, ok? Lembre-se sempre de limpar, você precisa lavar os seus pincéis, tá? Então o jeito certo de você fazer é sempre lavar os seus pincéis antes da sua maratona de clientes do final de semana. Então, se você sabe que você vai atender no sábado e no domingo, na sexta ou na quinta, separa um tempo e lava todos os seus pincéis, deixa ele sempre limpinho. E no intervalo entre uma cliente e outra, tenha sempre um higienizador de pincéis, tá? Os higienizadores, eles são à base de álcool, então você consegue higienizar ele, tirar o excesso de produto que vai te atrapalhar, que vai causar, pode causar esse tipo de contaminação, ele vai tirar. E por ser a base de álcool, ele evapora, então ele não deixa o seu pincel molhado e você consegue usar o pincel logo em seguida, né? Então você consegue higienizar o pincel e já usar ele na próxima cliente, no intervalo de uma cliente e outra, ok? Mas lembra sempre que o higienizador, ele não substitui a lavagem do pincel, tá? Tem gente que tem um potinho lá de higienizador e usa ele e esquece de lavar os pincéis. Não pode. Você ainda precisa lavar, ele não substitui. Você vai lavar os pincéis e vai usar o higienizador no intervalo entre uma cliente e outra, ok? Assim você consegue manter os seus pincéis todos limpos. Ele vai te entregar o melhor resultado, porque vai dar o acabamento que você precisa, vai cumprir, né, com a função dele e de quebra você mantém a saúde da pele da sua cliente e entrega ela em segurança. A gente acha que não, mas as clientes percebem isso sim, ok? Agora, imagina que se você tá ali e você já passou por algumas dessas situações, imagina como isso pode
prejudicar a sua confiança no seu trabalho, né? Imagina se alguma cliente chega em você no outro dia e fala que depois da sua maquiagem ela teve uma reação alérgica, ou que nasceu uma espinha, sabe? Ou que nasceu como é o nome daquilo? Herpes, né? Que nasce na boca. Nossa, mas eu fiz a maquiagem com ela ontem e hoje já aconteceu isso no meu rosto. Isso acaba prejudicando você, prejudicando o seu trabalho, prejudica a sua confiança, então você vai se sentir meio mal e a sua cliente, a cliente ela vai falar isso para todo mundo. Então você acaba perdendo uma oportunidade de conseguir mais clientes, de conseguir fazer aquela cliente ser uma cliente recorrente, uma cliente que procura motivos para voltar e fazer a maquiagem com você de novo. Então acaba prejudicando a sua carreira como um modo geral, porque você vai ficar com a sua imagem manchada por causa disso, né, nas mãos daquela cliente e de todo mundo que ela conhece, né? Porque quando acontece esse tipo de coisa, as notícias espalham muito rápido, então precisa tomar cuidado, tá? Vocês precisam levar isso a sério. A biossegurança é um assunto sério, principalmente nos dias de hoje. A gente precisa estar de máscara, a gente precisa estar com álcool, a gente precisa fazer todos esses procedimentos. Então, como é que você vai usar um pincel sujo no rosto da sua cliente? Como é que você vai maquiar uma espinha aberta? Como é que você vai pegar o batom e aplicar na boca da cliente com um pincel aplicador? Entende? Então vocês não podem fazer isso, tá? Se você fizer isso, você vai estar prejudicando e muito a sua cliente e a sua carreira. O objetivo é que vocês sejam maquiadoras diferenciadas, maquiadoras acima da média, maquiadoras que ganham R$4.000 por mês, atendendo 2 vezes na semana. E você precisa cuidar da sua reputação. A biossegurança, ela tá ali para ajudar a aumentar o seu valor, aumentar a forma como a cliente te enxerga, com mais profissionalismo, com mais posicionamento. A cliente vai perceber isso, então você precisa cuidar desse ponto, tá? Seja uma profissional higiênica, seja uma profissional que cuida do seu material, que cuida da sua cliente, mostra pra cliente que você tá limpando, faz isso na frente dela, tá? Que isso vai aumentar o seu valor e ela vai ver que valeu a pena ela te escolher. Valeu a pena ela pagar mais para você e ela vai mostrar e vai tirar foto e vai contar isso para as amigas dela também. Do mesmo jeito que se der tudo errado, ela vai contar para as pessoas. Se der certo, ela vai voltar, ela vai te indicar novas clientes e assim você vai construindo a sua carreira de uma maneira limpa, literalmente, né, higiênica, tal, íntegra e tudo mais, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se tiverem qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu respondo vocês, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!